A lesão medular mais comum é de origem traumática e é causada principalmente por quê? Acidentes automobilísticos, ferimentos por projétil de arma de fogo, quedas de laje e mergulho em águas rasas. 80% das vítimas de lesão medular são homens e 60% têm entre 10 e 30 anos de idade. Para falar sobre esse assunto, eu recebo o neurocirurgião Dr. Júlio Pereira. Boa tarde, doutor Júlio. Alegria recebê-lo aqui no programa. E isso me lembra uma história. Eu tenho vários sobrinhos e um morava num sobrado e foi para varanda, assim, tipo a laje, né, em cima da garagem, e colocou uma sacola nas costas e Superman! E se jogou da laje. Graças a Deus não teve lesão na medula, mas poderia ter. Por isso que eu falo aí dessa idade, 10 anos, eu acho que nesse caso o maior perigo é ficar empinando pipa, não é? Ir em laje e cair, porque pode ser fatal. Perfeito. Para lesionar a medula. É isso mesmo. Esse tema é muito pertinente porque começa as férias escolares, né? Vai começar agora em dezembro, o verão. Então a gente tem acidente automobilístico, acidente de carro, que se destaca muito como mais importante. Depois em criança, como você citou o exemplo, né? Mas também empinar raia, mergulho em águas rasas, às vezes vai para a região litorânea, né? E pega o barco, não sabe onde é, e pula de cabeça e tem o acidente. E eu digo que esse tema é tão importante, por quê? Porque é possível a gente prevenir. Sim, né? ficar de olho, né? Pensar antes de fazer as coisas. Agora eu queria que você mostrasse, você está até com um modelo aí, Perfeito. o que é a medula, a importância da medula, qual a função da medula no nosso organismo. Perfeito. O que acontece? Aqui é muito bom porque a gente está vendo um indivíduo de costas e que Por tiraram por dentro, né? Porque tiraram toda essa parte de pele, subcutânea e de músculo. Então o que a gente consegue ver bem aqui é o osso da coluna e dentro desse osso, eu vou tirar até um modelo para você pegar e ver o que é que a gente tem. A gente tem o corpo vertebral e aqui por dentro é a medula. A medula passa por aqui por dentro. Então, quando você tem qualquer lesão que a gente diz, teve um traumatismo na coluna, fraturou, o que é que acontece? Fratura e comprime justamente esse órgão vital, que ele é tão protegido. Então tem medula na coluna inteira? Inteira. O cérebro, como indica pela coluna cervical, torácica e lombar, dessas regiões saem os nervos e esses nervos que saem por ali que dão um movimento pra gente. Então é diferente, doutor, se a pessoa, por exemplo, imagino eu que num mergulho em águas rasas, a pessoa se bate a cabeça, vai achatar a medula aqui, não é? Perfeito. Na cervical. Perfeito. Então, em cada ponto em que a medula pode ser afetada, existe um problema para essa pessoa. Você está virando médica especialista Não, em coluna, viu, Claudete? Mas que eu estou pensando aqui, Você né? deu o raciocínio perfeito. Só para você ter ideia, até o critério que a gente chama mecanismo do trauma é isso. Então, quando você tem um mergulho, a gente diz que é por compressão, porque a pessoa bateu a cabeça e pode ter achatado essa vértebra. Tem um outro que é no acidente de carro, né, que a gente chama efeito chicote. Você bate e aí você tem esse movimento brusco que pode fraturar a coluna. Cada um desses mecanismos dá um tipo de trauma diferente da medula e o risco de sequela. Em cada de uma lesão. delas? Em cada uma delas. Quais são os locais mais comuns de ter? Os locais que a gente tem mais movimentação, que é a coluna cervical e a coluna lombar. A torácica, você tem a caixa torácica que a gente consegue ver aqui os ossos, que dá uma certa proteção. Por isso que destaque em acidente, coluna cervical, que a gente tem essa mobilização, então na hora de um trauma, de uma pancada, tem um risco maior de movimentar e lesionar a medula, e também na coluna lombar. Tem muita queda que é queda sentado. Então o paciente cai sentado e tem a mesma coisa que a gente falou do mergulho, né? Que pode dar essa explosão, na hora da queda isso pode achatar a coluna lombar. Caindo sentado também. Sentado. Por isso que a gente ouve muito falar tetraplégico, né, e paraplégico, que são os locais onde isso pode acontecer. Mas ou é paraplégico ou é tetraplégico ou pode ficar paralítico? Pode ficar paraparético. O que é parético? Quando a pessoa não tem um déficit completo. Então ela tem, a gente usa na medicina, a gente gradua, né, a força, né? 0 é sem nenhuma e 5 é a movimentação perfeita que nem a gente. Então tem uma transição, né, entre o 0, nada, e até o 5. Então tem vários graus de alteração de força. Nós vamos conversar via Skype agora com o Leandro. O Leandro era mecânico de manutenção. Ele sofreu um acidente, ele vai contar essa história pra gente. Ele tem 2 filhos, um de 1 aninho e outro de 8 anos. E aconteceu em 2017 esse
acidente com ele, né? Aliás, ele é atleta paralímpico também. Oi, Leandro. Boa tarde, tudo bem com você? Boa tarde. Prazer, viu? Muito obrigada por estar participando aqui do programa. Eu queria que você contasse um pouco essa história. A gente nunca está preparado para as surpresas, às vezes boas, às vezes ruins, da vida, né? Mas elas estão sempre acontecendo. Como foi com você? Então, hoje eu tenho 31 anos e 14 de janeiro de 2017 eu sofri um acidente dentro da empresa onde uma máquina se soltou das engrenagens e golpeou as minhas costas. E aí houve uma fratura na T12 e eu também tive uma compressão medular, assim me deixando eu paraplégico. Dentro do trabalho? Dentro do trabalho. Caramba! Agora, como foi para você aqueles primeiros dias entender que isso estava acontecendo na tua vida? Você já era casado, você já tinha filho, não é? A família foi muito importante nessa sua recuperação? Então, a família é sempre importante demais, porque é neles que a gente vai se apegar. Principalmente porque a gente passa a independência para a dependência. Então, a gente acaba dependendo demais das pessoas, principalmente de quem está mais próximo, a família, os amigos. Então, a gente fica muito dependente e é muito difícil, porque raramente você não vem a ter algum tipo de depressão no começo, né? Eu tinha muita crise de choro, eu chorava muito, mas graças a Deus, conforme foi passando o tempo, eu fui me adaptando e essas crises foi parando. Eu ainda choro, logicamente, ainda às vezes, mas hoje é muito reduzido. Hoje, graças a Deus, eu consigo ter uma vida no meu estado muito bem, graças a Deus. Olha, eu já entrevistei tantas pessoas assim e que descobriram novas habilidades depois que, né, um acidente acontece, que falam, nossa, eu nunca teria descoberto isso, eu nunca teria descoberto essa habilidade que eu tenho para fazer tal coisa se não tivesse acontecido o acidente. E o que me chama a atenção é que você tem um filhinho de 1 ano, então isso é uma coisa muito boa, não é? Depois de tudo que aconteceu com você, não foi? Então, na verdade, quando aconteceu o acidente, eu tenho 2. Quando aconteceu o acidente, um tinha 5 e o outro tinha 3. Hoje, um tem 8 e o outro tem 5. E eles são então fonte da você, minha vida. desculpe, então eu dei uma informação errada, você não tem um de 1 ano. Não, ele tem 5. Hoje ele tem 5. Ah, já tem 5, você já tinha. Isso, eu já tinha. Na verdade, assim, o paraplégico, ele não significa que ele não possa ter filho. Significa que seja mais difícil, porque a maior parte dos paraplégicos, o que acontece? Eles são retrógrada. Então, o que acontece? Os espermas eles se perdem na bexiga, tudo, se misturam com a urina e às vezes acabam sendo difícil de você gerar um filho. Mas isso não significa que seja impossível, significa que seja mais difícil, mas pode haver o caso sim. Eu tenho amigos meus que puderam ter filho normalmente. Você falou de amigos, hoje você é um atleta paralímpico e fez amizades com outras pessoas, trocou figurinha, trocou histórias. Como é que tá essa vida hoje como atleta? Então, veja bem, logo quando acontece essas coisas com a gente se espelha muito em outros casos. Isso é muito bom, porque a gente começa a ver que não é só a gente que está nesse quadro. E quando eu estava internado na clínica de reabilitação, eu tive um convite para me associar numa associação paradesportiva de halterofilismo. Inclusive, eu já praticava esporte, então para mim foi uma porta assim, que se abriu que eu achei maravilhosa. E tanto que a primeira viagem minha de avião foi para um campeonato. Na hora que eu cheguei lá, nossa, eu vi tudo quanto é tipo de gente, tipo PCDs, desde amputados, pessoas que têm mielo, pessoas paraplégicas igual eu, pessoas com PC, que é paralisia cerebral. E essa troca de informação, ela é maravilhosa na nossa vida, porque cada um tem sua história, né? Você vai ouvir 300 pessoas, as 300 pessoas, cada um com a sua história, isso soma demais para nossa vida. E hoje eu tenho muitas amizades, tipo, desde tetraplégico, paraplégico, e a galera troca informação, às vezes medicações que a gente pode usar, que pode ajudar.
né? Então isso é muito bom, é muito importante. Então, deixa aí o seu contato aí para outros entrarem em contato com você, que eu vejo, né? Ele continua com brilho nos olhos, isso é muito importante, isso é viver, que você possa ajudar, talvez, outras pessoas que estejam assistindo o nosso programa e no começo, né? Desse verdadeiro recomeço na vida. Sim. O meu Face é Leandro Paiva, o Instagram é paiva.leandro1988. Tá certo. Leandro, um grande beijo para você, para os filhos. A informação errada fui eu quem dei, a produção me deu a informação certa. Ele tem 2 filhinhos. Qual o nome dos seus filhos para mandar beijo aqui? Um de 8 e Bruno. e um de 5 anos. Lucas e Bruno, Isso. um beijo aí à sua esposa, que me parece ser grande companheira. Um beijão, Leandro. Foi um prazer falar contigo. Obrigado, tudo de bom aí. Obrigada, Leandro. Onde é essa lesão, doutor? Dá para o senhor mostrar Isso. A que do o Leandro é teve? justamente na lesão T12, o que é T. T de torácica e 12 porque a gente conta. Então estaria mais ou menos nessa região aqui. É o final onde a medula acaba. Foi pior para ele. Se o que caiu nas costas dele tivesse caído um pouquinho mais para cima lá naquelas azuisinhas, não teria acontecido. Depende. Aqui nessa região seria costela, seria outras coisas. Tá. O grande problema é que aqui passa a medula. Sim. Então é como uma fiação. Tem cérebro, tem coluna torácica, cervical, torácica e lombar. Então qualquer uma dessa região, se fraturar, se tivesse lesão, deixaria déficit. É como se fosse uma continuidade. Então o cérebro manda o comando, passa pela medula inteira. Então qualquer região da medula lesionada pode dar um dano irreversível. Quando é necessário fazer transplante de medula? Eu já volto para a gente Perfeito. saber, tá bom? Doutor, quando é necessário e em que casos é usado o transplante? Perfeito. E o que é? São coisas diferentes. A gente tem a medula, que é o que a gente está falando agora, e tem a medula que a gente chama medula óssea. Que É outra coisa. É outra, que produz as células hematopoéticas, hemácias. Então, às vezes, o pessoal tem uma leucemia, tem um problema desse. Mas Na medula óssea, normalmente dá. Isso, que é onde produz. Mas existe um debate mesmo, existiu durante muito tempo, a questão de a gente pegar a célula-tronco, fazer o transplante para ver se essa fiação não está funcionando, se reconstrói a célula. Funcionar. Só que avançou muito pouco. Então, hoje, no dia a dia, na prática, que é isso que é difícil, né? Alguém como o Leandro, tão novo, que perdeu o movimento, né? Que tem uma musculatura boa, o que a gente faz para recuperar? O paciente hoje, que ele tem um quadro de paraplegia durante muito tempo, a recuperação, eu falo que com o passar do tempo, cada vez fica mais difícil. O que a medicina tem avançado muito, que hoje, né, nesse mundo conectado, de internet, de tudo isso, e da mecatrônica crescendo muito, é a questão da robótica, entrar na medicina. Então, Cirurgia robótica? mais do que cirurgia robótica, seria fazer instrumentos que vão ajudar o paciente a andar. Através da própria robótica Isso. mesmo. É como se fosse prótese, só que Tá. em vez de ser as próteses que a gente está acostumado, de cadeira de roda, tudo isso é algo que conecte com os nervos e faça. Hoje já é uma realidade. Nos Estados Unidos, na Europa, em pesquisa, você já consegue implantar. É impressionante. É impressionante, Cláudia. Tanto que tem cheio de vídeos, até no YouTube, tudo mostrando isso, porque a gente percebe que a movimentação em nossa articulação, o homem já consegue replicar em laboratório. Puxa. A grande questão da dificuldade que está avançando, que a gente chama interface cérebro-máquina, que é a pessoa, por comando mental, conseguir movimentar esses robôs, que já é uma realidade. Isso é possível? Já está acontecendo, Claudete. Cérebro é possível de tudo, né? É tão curioso, porque a gente... É tão mágico o raciocínio, o pensamento, né? Mas é circuitaria elétrica. Tanto que eu falo aos pacientes, quando você faz um eletroencefalograma, é o quê? Você está vendo a circuitaria elétrica do cérebro. É verdade. Então, o que eles têm feito isso é decodificar esse pensamento, vamos dizer assim, eu quero movimentar para levar ao movimento. Só que tudo na área de neuro é lento, né? Porque está falando de neurocirurgia, está falando de implantar máquinas ou equipamentos para ajudar, mas é uma coisa que está acontecendo, né? Mas como neurocirurgião, você sabe que tem muito mais para se descobrir do cérebro, então. Com certeza. Dizem que num futuro não tão longínquo, aí a gente vai conseguir saber o que o outro está pensando. Vai dar tanta confusão, doutor. Mas eu costumo falar, Claudete, que assim, quando a gente vê inovação, se a gente for pensar coisa de 20 anos atrás, a internet, o que a gente faz hoje, essa conectividade, seu público do país inteiro responde pelo WhatsApp, é uma coisa que parece mágica, né? Parece mágica. Se a gente pegasse a pessoa de 20 anos atrás e colocasse hoje. Então, assim, Não iria nem imaginar, né? então não é tão distante, né? Você botar num mapinha, né, como eu venho para cá de lá, e te diz o caminho que você vai seguir. Antigamente era quem tem boca vai a Roma. E parava toda hora para ficar perguntando. Hoje é quem tem internet, né? Exatamente. Mudou tudo e mudou muito rápido e continua mudando. Então você acredita, como médico, que esses avanços vão beneficiar
infelizmente, futuras pessoas, né, Com certeza. lesionadas. Mas quem já está há algum tempo com isso vai ficar mais difícil. O tempo vai passando, Tá. vai ficando mais difícil. Mas quando você fala da interface, isso com máquina, isso é possível. Isso ainda é. Tanto que tem várias empresas já até vendendo produtos que ajudam pessoas que, como o Leandro e outros, que não têm a força na perna, elas usam tipo uma armadura que vai dar essa conexão. Então isso não é uma realidade distante, é uma realidade Essa é que já presente. existe, mas é muito caro, né? E tem uma coisa, Claudete, que o Leandro falou que eu queria só frisar, e o seu programa faz muito isso, que eu vejo, usa a rede social e o Sim. pessoal interage muito, é a comunicação entre eles. Eu Tá. falo com todo paciente meu, o que você passa eu não sei. O que você passa. Eu sei a parte técnica, mas o seu dia a dia, então o Leandro e outros pacientes que a gente tem, eles chegam com informação que você se assusta. Porque eles conversam entre sim, eles, e eles pesquisam, trocam. né? E eu brinco com ele, eu fiz, você só vai estudar uma doença a sua vida inteira, né? Que é sobre medula, ele fica lendo. A gente tem que estudar centenas, É né? verdade. Então, realmente, Mas eles isso é têm. bom, né? Eles têm informação na fonte, né? Sai uma informação, eles sabem. Agora, o seu recado final, então, já que o verão está chegando, em primeiro lugar, cuidado. Tem que ter cuidado. Eu gosto de dizer o seguinte: acidente, a gente dá uma ideia que é o acaso, né? Mas de um modo geral, existem fatores que a gente pode prever. Então, assim, conversa com o filho, explica sobre mergulho, explica sobre piscina. Às vezes a criança cai de cabeça na piscina, nunca cai de cabeça na piscina, bota o pé antes. Tem muito cuidado com acidente automobilístico. Então, usar cadeirinha, usar cinto de segurança, né? Então, assim, todos esses fatores podem prevenir. E a gente lembra, a causa maior de mortalidade e de sequela, até você fazer 40, 45 anos de idade, é acidente. Então, é um tema que é muito relevante, que a gente fala pouco, né, ainda. É verdade. Que a gente quer E falar é uma de tumor. droga, viu? Porque depois dos 60 volta a ser. Porque aí escorrega em tapetinho, cai, quebra osso. Osteoporose. Osteoporose. Na verdade, a gente tem que tomar cuidado sempre na vida, Com né? certeza. Não viver no automático, e é o que muita gente faz.